Não, né? Pra. Pega desse lado, como? Vai. Cadê? Mano, para, Léo. Você é muito bobão, velho. Ô, Léo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Fala Pouco Podcast. Meu nome é Rinaldo Pedrosa. Meu nome é Humberto Petrilli. E eu sou Léo Abrantes. Pois é, e nesse podcast aqui você deve estar percebendo uma coisa muito diferente na sua tela. Aí, se você está vendo nos acompanhando pelo YouTube, percebendo que nós três estamos mostrando nossa belíssima face aqui pela primeira vez em mais de 70 edições do Fala Pouco. Primeira vez que a gente faz um podcast que não pode mais ser chamado de podcast, caso você esteja vendo no YouTube, é um Agora videocast. um show. Vai que é um show. Pois é. Então, no podcast de hoje é um podcast comemorativo de 2 anos do Fala Pouco, desde 2019, que a gente está aqui nessa empreitada, né? Nós três, criado por nós três lá no segundo semestre de 2019 e até hoje, né? Já experimentamos várias coisas, já tivemos vídeo aqui no Fala Pouco, né? O Fala Pouco Vlogs, falecido Fala Pouco Vlogs, né? Naquele período pré-pandemia. Mas também a gente tem Instagram, que a gente é focado mais na sétima arte. A gente tem também, que lá a gente faz críticas, indicações e perfis. E a gente também fazia vídeos focados mais na sétima arte, né? Falando sobre filme. Então a gente fazia uma crítica mais detalhada de um filme num vídeo, ou falava sobre algum filme, indicava algum filme. E esses vídeos também estão no YouTube, né? No YouTube, você pode encontrar na playlist aí. E também no Instagram, lá na parte do IGTV. Então, se você quer lá dar uma olhada no Instagram, é só botar fala.pouco, que você consegue acompanhar todos esses conteúdos. E também nossos podcasts estão sendo disponibilizados no Spotify, caso você prefira. E é isso aí, tá? Vamos aí, sem mais delongas, para esse vídeo, esse podcast, na verdade, que é um podcast comemorativo aí de 2 anos do Fala Pouco. Eu tô me mexendo porque eu tô tentando me enquadrar. Eu acho que eu não fico tá... falando. Pronto, aí. Foi. Eu tenho que ficar na frente desse quadro do meio aqui, entendeu? Então, galerinha, vamos dar início a esse especial maravilhoso do nosso queridíssimo podcast. E, cara, eu não sei dizer se foi um negócio coletivo. Eu não lembro se fui eu que dei a ideia da gente criar um podcast ou se foi algo mais coletivo, sabe? Eu lembro que eu tinha comentado isso, tipo, na primeira semana de aula para o Humberto, na famosa visita na Rádio Tabajara, né? Nós éramos calouros, né? Calouros, não, ferinhas do curso de jornalismo, e eu criei amizade bem rápido com o Humberto, e a gente foi lá na Rádio Tabajara e a gente ficou encantado, né? Com toda a estrutura de rádio, como que funcionava lá, toda a estrutura da Rádio Tabajara, e a gente ficou impressionado. E eu lembro que eu até comentei para o Humberto, eu acho mó da hora podcast, né? E ele falou, eu também, não sei o quê. E eu acho que foi daí que a gente começou a primeira proposta. Mas eu lembro que quando a gente botou a mão na massa mesmo foi no final do primeiro período, né? Que a gente pensou, não, vamos fazer um podcast nessas férias aí que a gente vai ter entre período e outro. A gente começa a planejar e já começa a gravar. E foi o que a gente fez, né? E eu não sei se vocês lembram, mas o primeiro, assim, motivo da gente ter criado o podcast foi justamente pelo princípio de nós precisamos melhorar como jornalistas. A área do jornalismo é complicada, então a gente precisa criar o nosso próprio espaço. Eu acho que surgiu daí o Fala Pouco, e tudo que sucedeu depois foi nesse sentido e muito nessa toada. Não sei se vocês lembram disso, ou se eu estou delirando. Além disso, eu acho que o Fala Pouco, né, ele foi idealizado, ele começou também com uma proposta de nós três, né, como o Léo já disse, 3 calouros, iniciando a universidade, os 3 ferinhas, e a gente, apaixonados também muito pelo cinema, pela essa sétima arte, nos unimos, conseguimos nos encontrar nesse começo de faculdade justamente coincidentemente com uma ideia muito parecida. A gente tinha uma ideia muito parecida do que a gente queria fazer em um podcast, a gente tinha uma ideia muito parecida do que a gente queria trabalhar, entrando mais no ramo do Instagram, pelo menos nessa área, e calhou muito. Além disso, né, no nosso primeiro período a gente teve, pelo menos eu particularmente, acredito que vocês também tiveram um grande incentivo, assim, né, indiretamente de um professor da Universidade Federal da Paraíba, Pedro Benevides, que deu para dar, pelo menos assim, né, ele conseguiu
não por querer talvez, mas deu uma ajudada, acho, uma incentivada nesse fogo, vamos dizer. Ele estimulou nosso senso crítico. Exatamente, também, né? Ele estimulou bastante o nosso senso crítico e, além de tudo, né, vocês também se lembram que o próprio Fala Pouco ele começou como uma ideia também de portfólio, mas justamente para trabalhar nossa oratória, trabalhar toda a nossa desenvoltura como jornalista de uma maneira geral, nossa fala, nossa escrita, nosso senso crítico, como já foi dito, e eu acho que pelo menos nesse ano, né, que nós estamos trilhando ainda, eu me sinto bem até satisfeito. Pois é, no meu caso também, assim, sabe? Eu lembro que na primeira semana de aula, era uma semana que eu não conhecia ninguém de João Pessoa, tinha acabado de chegar na cidade, fazia pouco mais de uma semana, então assim, nunca tinha ido em João Pessoa antes, era a segunda vez apenas que eu estava indo na faculdade, na UFPB, e assim, eu estava completamente isolado, e aí surgiu a ideia, assim, eu lembro das primeiras visitas a gente, que a gente visitou jornal impresso, visitou rádio, visitou TV, e aí foi quando todo mundo foi se conhecendo, e eu lembro que nas primeiras semanas surgiu a ideia, porque justamente o primeiro professor que passou um trabalho na faculdade foi o Pedro, né, na cadeira que ele tinha, que era focado mais em cinema, e era um trabalho para a gente fazer uma análise crítica de Star Trek, né, no filme mais recente de Star Trek, se não me engano, de 2014, por aí, não vou lembrar exatamente o nome do filme, mas era o primeiro dessa nova saga de Star Trek, e aí o grupo calhou que foi a gente, né? Eu, Humberto, Léo, Ian e mais algumas pessoas, se não me engano, a Bia estava nesse Alexa estava nesse grupo, não lembro se Laura estava nesse grupo, acho que não, mas enfim, tipo, tinha essas pessoas, e a gente começou a ter que estudar, ter que ver um filme foi a primeira vez, assim, claro, eu já conhecia a crítica de filme, óbvio, mas foi a primeira vez que eu vi um filme de uma maneira diferente para fazer uma crítica para um trabalho da faculdade. E aí eu lembro um dia que a gente estava lá não vou chamar de cantina, vou dizer que é Tuga, quem conheceu o Tuga conhece, né? A gente estava lá sentado no Tuga, falando sobre as coisas do filme, sabe? Falando assim, se a gente fosse apresentar hoje, o que a gente falaria desse filme? E falando vários aspectos do filme, e eu lembro que o Léo comentou, a ideia que eu vi do Fala Pouco seria mais ou menos isso. Então a gente sentado, conversando sobre, nesse caso aqui seria sobre um filme, e cada um dá sua opinião, cada um a gente conversando como se estivesse numa mesa de um bar, de um restaurante, numa lanchonete com os amigos, e por aí foi. Tanto que o primeiro podcast que teve, né, tirando o piloto, o primeiro podcast que teve foi sobre o Coringa, que inclusive é o podcast mais visto até hoje do Fala Pouco, com quase aí 300 visualizações, para você ver o tamanho do Fala Pouco. É o podcast mais visto até hoje, e assim, se você compara tanto na parte técnica, né, questão de qualidade de áudio, questão de entrosamento, de tudo, quanto na parte até da oratória, que o Berto falou, compara o primeiro podcast com o último que a gente lançou na semana passada. É completamente diferente o costume que a gente tem de gravar. Que a gente está começando tudo novo, ligando a câmera para gravar um podcast, é diferente. Mas a gente já estava completamente habituado a essa rotina de gravar, sabe? Então a intimidade com o microfone, vamos dizer assim, já estava muito maior, já estava muito melhor de se gravar, sabe? Então eu acho que foi aí que começou o Fala Pouco. Eu lembro muito bem dessa cadeira que o Humberto citou do Pedro, que foi ali onde a gente chegou assim, falou, eu acho que a gente dá para criar isso mesmo, realmente, botar para frente, e pelo visto a gente sabe muito bem falar de cinema. Porque, na verdade, né, nesse trabalho, não sei se vocês lembram, mas a primeira apresentação que a gente fez desse trabalho, Pedro falou, eu gostei, eu só mudaria tudo, basicamente. Ele falou assim, não, porque a análise que eu fiz, o cara fez uma comparação de Star Trek com a colonização. Parabéns, ficou uma bosta. Foi mais ou menos isso, parabéns, ficou uma bosta. Ele falou assim, não, fazer um paralelo de Star Trek com colonização da América e não sei o que e tudo mais, e para a análise dele fez sentido realmente. Então, assim, foi uma coisa que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, até nisso, até como fazer crítica de um filme. E foi o Fala Pouco, inclusive, que fez com que eu e Léo, a gente pagasse uma cadeira de cinema na faculdade, que depois que eu terminei a cadeira foi que eu fui perceber que não serviu de nada para minha formação, no sentido de não acrescentou hora extra nenhuma no meu curso, para mim só foi lá extra curricular.
né, tá lá, extracurricular e valeu, e é isso aí. Mas foi o Fala Pouco que me incentivou a pagar essa cadeira, e foi uma cadeira que eu gostei muito de fazer, né? Então, Fala Pouco, direto ou indiretamente, moveu muito meus caminhos dentro da faculdade, mesmo que ainda no início dela, né? Cara, uma coisa, sendo bem sincero, eu acho que não só dentro da faculdade, também como fora da faculdade, tanto aquela disciplina quanto Fala Pouco de uma maneira geral, eu acho que eles incentivaram, quase que obrigaram em alguns momentos a gente a ter que assistir alguns filmes, assistir alguns produtos da mídia, que muitas vezes talvez a gente nem estava tão 100% afim de assistir, mas a gente assistiu, às vezes a gente gostou, às vezes a gente não gostou, mas de qualquer forma a gente consumiu vários desses produtos e consumiu vários desses produtos com uma ótica crítica, com uma ótica totalmente diferenciada, não simplesmente consumindo, não só simplesmente engolindo todo esse algum produto, todo esse produto de maneira propriamente dita e não conseguindo expor nada de volta, não conseguindo vomitando nada de volta, sabe? Eu acredito que todo esse ano de Fala Pouco desenvolveu muito o olhar que eu tenho, não só para filmes, mas como para séries, como para músicas, para livros, para tudo de uma maneira geral, contribuiu demais. Além de que os podcasts a gente não fala exclusivamente de cinema, né? A gente já fez podcast sobre a China, a gente já fez podcast sobre teorias da conspiração. Sobre tudo, mano. Se você olhar assim, a gente já fez, pô, podcast sobre tudo. Então, assim, quem está nos bastidores sabe que não é simplesmente uma coisa só e simplesmente, puramente feita assim, só por fazer. A gente dá uma pesquisada, a gente vai atrás, a gente fala de assuntos que principalmente nos interessam, porque se não nos interessasse, aí sim a gente não iria atrás, e aí sim seria um podcast de 20 minutos, 15 minutos, simplesmente falado qualquer coisinha assim, mas pelo menos eu sempre me divirto quando gravo os vídeos não, no caso, os podcasts, e eu acho que de qualquer maneira, para todos os lados que eu olho, eu vejo que foi muito produtivo. Cara, vocês falaram muito aí sobre a cadeira do Pedro Benevides, vocês falaram muito também sobre a questão do cinema, mas eu acho que tem um ponto interessante também, que é a nossa própria junção. Eu sei que parece meio nossa, que bonitinho, a união de todos. Mas é muito verdade. Nós somos 3 pessoas que gostamos de falar sobre vários assuntos, que nós não temos papas na língua, a gente gosta de falar, gosta de expor opinião. E, ó, vou até dar uma alfinetada aqui mesmo, foda-se, porque a gente, muitas vezes na faculdade, tem medo de dizer opiniões e conversar alto sobre determinados assuntos, porque existem temas pesados e temas criteriosos que ficam difíceis da gente conversar. Rinaldo está chocado aqui, ó, dropei a bomba. Mas a verdade é essa. Muitas vezes é muito difícil a gente propor uma conversa num âmbito geral, dentro da faculdade ou dentro de qualquer ambiente. Eu não vou generalizar para a faculdade, não, porque tem vários campos que é muito difícil também você propor uma conversa. E nós nos encontramos, nos tornamos muito amigos, e a partir disso a gente percebeu que combinamos certinho para um podcast, porque somos pessoas que temos visões diferentes, cada um morou num estado diferente. Eu morei em São Paulo, o Rinaldo morou em Pernambuco, o Humberto rodou o Brasil inteiro, começou no Tocantins, Rio Grande do Sul, São Paulo, Jaguarepaguá. Mano, Humberto rodou muito o Brasil, e nós 3 nos encontramos em João Pessoa, que é outro estado, que é outro lugar. Então, nós temos vivências diferentes, nós temos ideias diferentes. O Rinaldo não concorda com as mesmas coisas que eu, quer dizer, a gente concorda muito, mas tem pontos que ele não concorda, tem pontos que eu discordo dele. Eu concordo com o Humberto em muitas coisas, a gente discorda em outras. Discordo, também discordo, velho. E basicamente a gente tem visões diferentes e a gente gosta de expor opiniões, porque não só estimula o nosso pensamento, não só estimula a nossa capacidade crítica, como também faz com que a gente desenvolva um leque de opções, de inteligência. Eu sou uma pessoa muito mais inteligente. Eu não queria me gabar aqui nesse podcast, mas hoje, se eu sou muito inteligente, é por culpa do Fala Pouco, porque vinha temas como teorias das conspirações ou temas como estilos de vidas alternativos, seja o que for de tema que a gente já fez,
Eu fui lá, pesquisei, procurei entender, eu já li documentário, já vi filme para fazer tema. Então, é sempre uma pesquisa, é sempre uma procura que é muito interessante e que faz com que a gente cresça. Se eu sou um jornalista hoje, eu sou um jornalista mais ou menos, né? Mas eu sou um jornalista. Se eu sou jornalista hoje, eu devo muito ao Fala Pouco por ter me ajudado a procurar cada vez mais minha capacidade de melhorar. Eu melhorei minha fala, eu melhorei minha escrita e por aí vai, cara. É incontável. Inclusive, mano, uma coisa. Eu lembro uma coisa que você citou que. Peraí, agora. Eu lembro uma coisa que você citou que quando você estava na entrevista de emprego, o cara foi lá e botou um podcast. Tipo, você faz o Fala Pouco aqui, o cara largou o podcast. Cara, então, é interessante pensar, porque já é um negócio tão batido na minha vida que eu já tô tão acostumado a ter um podcast. Desde 2019 a gente tem, e muitas pessoas já vieram falar com a gente, né? De podcast que não sei o que lá. O tanto de menina que deu em cima do Humberto falando do podcast. Cara, é incrível. Nossa, mas toda semana vai chegar, a menina da faculdade falou que conhecia o Fala Pouco, hein? Graças a Deus o Humberto fez a publicidade correta do Fala Pouco. E se a gente tem 68 inscritos hoje, é por culpa dele. Mas era 69, perdeu um. Eu acho muito legal também quando as pessoas chegam para falar comigo sobre o Fala Pouco, tanto sobre GTVs quanto alguém que ouviu um podcast, ouviu algum vídeo, vim falando, eu achei muito legal o jeito que você fala, achei muito legal suas ideias, acho muito engraçado o jeito que aquele seu amigo fala, acho muito bacana tal posicionamento, discordei de tal hora que você disse. Eu acho muito legal essa interação, porque eu particularmente, eu apesar, né, de todos nós sermos pessoas que utilizam redes sociais, afinal, é impossível viver sem utilizar redes sociais, eu sou do time que não é muito fã, assim, eu não gosto muito de grande parte dos usos convencionais de Instagram, Facebook, essas coisas. Assim, eu acho que talvez a galera usa de uma maneira um pouco errada. E eu acho que quando eu estou usando o Fala Pouco, pelo menos, eu me sinto usando de uma maneira muito correta, porque eu vejo amigos meus, pessoas que eu gosto, principalmente, pessoas que às vezes gostaram de alguma ideia que eu tenho, ou realmente pensam de uma maneira parecida, ou de uma maneira que não seja parecida, mas que se disponibilizaram a ouvir o que eu estou falando, e vieram conversar comigo sobre isso, vieram falar, cara, eu acho que você disse isso, e eu ouvi, e dar uma opinião diferente, ou dizer alguma coisa que agregue, independente do que seja. Eu acho que essa interação e esse tipo de contato, né, que a gente criou fazendo o Fala Pouco, que a gente desenvolveu ao longo, mesmo que sejam só 300 pessoas, mesmo que sejam 100 pessoas que acompanham a gente, não sei, 2 pessoas que acompanham mesmo, não sei quantas pessoas vêm de fato, mas de saber que algumas pessoas vêm falar com a gente, que já vieram falar e que gostam, e que assistem, e que acharam legal, que seja um vídeo, que seja um trecho, que seja uma coisa pequenininha, eu já acho isso incrível. Cara, eu acho que dá até, já que a gente tocou nesse assunto das interações, das pessoas que compartilharam o nosso conteúdo, falaram com a gente, vieram conversar com a gente sobre o podcast, acho que dá pra gente tirar um pouco aqui da cachola e pensar nas pessoas que nos ajudaram. O primeiro que eu acho que a gente tem que falar... Mãe. Exatamente, mãe. Beijo, Lasley. Acho que a primeira pessoa que a gente tem que falar é o nosso queridíssimo Ian. Ian ajudou muita gente, é um colega nosso da faculdade que seria integrante do Fala Pouco, mas... Eu ia falar isso. Ele seria um integrante do Fala Pouco e ele é o quarto membro aqui do Fala Pouco nas escondidas, mas ele simplesmente não topou. Mas ele já apareceu todo podcast vezes. Que ele quiser aparecer, ele está convidado, e ele nos ajudou muito, ele sempre compartilhou, ele sempre apareceu quando podia, se a gente precisasse dele, ele estava ali. Então, ele é o principal nome que a gente tem que falar aqui. Beijo, Ian, muito obrigado, Ian. Nós te amamos, e nós... E nós agradecemos demais, porque a ajuda de todo mundo é incrível. A gente pode pensar aqui também no Jairo, que muitas vezes vinha conversar com a gente falando do podcast. Já participou. Os nossos amigos da faculdade sempre. Também. Obrigado, Michel, Ramon. Itamar, Ramon. Eu queria agradecer também o Jairo, porque o Jairo é um grande agradecimento ao Jairo, porque ele também nos deu a oportunidade de nós três irmos falar sobre cinema em Pedra de Fogo, em outra cidade. Primeiro foi o Léo,
e depois foi eu e o Rinaldo em outra caravana, mas ele nos deu a oportunidade de ir lá e falar sobre, fazer o que a gente estava fazendo no Fala Pouco, mas pessoalmente. Pelo menos eu nunca tinha tido essa oportunidade, eu nunca tinha tido uma experiência parecida de falar sobre uma coisa que eu havia uma perspectiva que eu havia tido de algo, e ter pessoas me ouvindo e querendo me ouvir. Então, queria agradecer também ao Jairo, um beijo ao Jairo por essa oportunidade incrível, que com certeza foi algo que incentivou o Fala Pouco a estar vivo até hoje. Cara, eu acho que tem muitos nomes pra gente falar também. Cara, eu queria dar um abraço pro meu amigo Davi. Tem a Raíssa também que falou muito Davi. com a gente do nosso podcast. Falou pouco. O Davi é o que criou as artes novas. Grande Davi, grande. Grande Davi. Valeu, Davizão. Então, um abraço pro Davi, um abraço pra Raíssa, pra Giovana, pra todo mundo que... Ô, seu amigo Davi, ele não era músico, não? Ele é músico, ele é designer. O Davi é incrível. É o Davi Hilbert. Quê? Rodrigo Hilbert. Queria agradecer também a Ana Luísa Baima, que sempre me manda os videozinhos. A galera de Gurupi inteira é maravilhosa. Não, Gurupi, 68 inscritos, 67 é de Gurupi. Fala pouco no Instagram, é incrível. Galera interage bastante. Mas quando eu olhava os destaques do Fala Pouco no Instagram, e tinha lá, tipo, o percentual de pessoas que seguiam Fala Pouco de cada estado. Tipo, Gurupi, aí vinha João Pessoa, aí vinha Recife e vinha São Bernardo do Campo, e tipo, depois nós começamos São Paulo. Não, tipo, eles dividiam São Paulo e São Bernardo, tá ligado? Como se fosse a cidade de São Paulo e São Bernardo. É, porque são cidades diferentes, respeito. Não, assim, então, tipo, o estado de São Paulo, tá ligado? Tipo, e aí, tipo, mas o Humberto também tem amigo em São Paulo, então esse pai era dele. Então, danou-se. Aí, enfim, tipo, perdido aí também. Vou falar pouco. Ele ajudou e ajuda muito ainda, porque eu sinto que eu sigo evoluindo com o Fala Pouco, sabe? Eu já dei até palestra na minha antiga escola por causa do Fala Pouco, falando sobre cinema. Então, o Humberto falou, a gente já foi em Pedras de Fogo, outra cidade, falando sobre cinema, por causa do Fala Pouco. Não, eu queria dar um adendo nessa questão, que vocês foram lá em Pedras de Fogo falar de Coringa. Eu fui falar de Manchester à beira-mar, que é uma obra que estava todo mundo dormindo no final já. Não que o filme seja ruim, o filme é maravilhoso, mas tá todo dormindo. Eu apresentei sentado, sem microfone, tava lá, eu vi um vídeo do Humberto, o cara com microfone, em pé, palestrando, eu falei que eu não tive esse apoio não, hein, Jair? Evoluiu, pai, evoluiu. Tá mutado, Humberto. O Humberto tá mutado. No dia que a gente foi fazer, teve um dilúvio em Pedras de Fogo, virou pedras de gelo, porque a cidade inteira estava alagada. Mano, começou a chover muito, e a gente tipo, com notebook, microfone, caixa de som, andando pelo meio da cidade assim. Meu Deus. Os habitantes de Pedra de Fogo que foram lá, queria agradecer inclusive a você, que é habitante de Pedras de Fogo, você foi assistir o Coringa e a nossa apresentação, porque você é um guerreiro que foi pisando em água até lá. E deu gente pra caramba ali. Deu gente, O cara saiu da palestra e já virou o Coringa. 20 pessoas. Não, pelo amor de Deus, respeita. Mas assim, até o Léo até falou que tipo, conseguiu estágio. No estágio o cara tava botando podcast aqui do Fala Pouco. No meu caso também, não propriamente tipo, o pessoal botou o podcast, mas tipo, eu mencionei que eu tenho um projeto de tipo, jornalismo cultural, vamos dizer assim, que a gente fala de cinema, que a gente fala de tudo, da vida, na verdade, do universo a gente fala. Inclusive o bom dia, boa tarde, boa noite do início de cada podcast é uma frase que assim, não é que a gente foi 100% original em usar ela, algumas outras pessoas até usam também, mas é uma frase que eu especificamente, e até quando eu sugeri para o pessoal, para o Humberto e para o Léo, é uma frase do Show de Truman, né, que o personagem de Jim Carrey fala no final ele fala no filme inteiro, mas tipo, no final do filme ele fala se por acaso não ver vocês novamente, bom dia, boa tarde, boa noite. Ele fala todas as frases que você usa durante o dia. Então a gente começa usando isso no podcast porque é um serviço, né, um portal, uma comunicação que pode ser ouvida e vista agora que a gente está ligando a câmera, qualquer momento do dia. Então, se você está vendo de manhã, bom dia, de tarde, boa tarde, de noite, boa noite. Então, é uma coisa que se encaixa muito. Se você está vendo isso no carro, pare de ver e volte a ouvir só o podcast, porque não pode... Exatamente. Pode continuar ouvindo, se você bater o carro, não tem problema. Mas, enfim,
eu agradeço muito, sabe, ao Fala Pouco. É um projeto que não rende um centavo para a gente, tá? Por exemplo, Rende gasto, hoje... na verdade. Pois é, por exemplo, hoje Léo tem o estágio dele, Humberto está fazendo 2 faculdades, tenho o meu estágio também, eu tenho 2 estágios, inclusive o Léo também tem 2 estágios contando a PL Brasil. Então, eu também estou com projetos paralelos, mas tipo, a gente nunca, mesmo assim, nunca abandonou o Fala Pouco, a gente continua usando o Fala Pouco não só como portfólio, mas como um modo de comunicação mesmo, sabe? A gente não quer largar o Fala Pouco, essa criança, esse nosso bebê, que é o Fala Pouco. A E, gente cara, não quer largar, sabe? muitos momentos, quando a gente está aqui conversando, às vezes, gravando um tema, independente de quão simples seja o tema, quão complexo ele seja, existem algumas ideias que a gente fala, que a gente solta aqui, pelo menos que eu acho brilhantes, assim, que eu uso, pelo menos, em trabalhos da faculdade. Em algum outro momento estou lá escrevendo algum trabalho que falava sobre um tema que a gente já fez, e eu vou lá e puxo a memória de alguma frase que eu havia dito, alguma coisa, já desenvolvo uma ideia, muito, assim, interligadas as coisas. Pois é, eu também acho assim, que, tipo, o fato de eu estar, por exemplo, quando eu vejo um filme hoje, eu vou falar sobre um filme, muito dele, eu tenho essa evolução pós Fala Pouco, entendeu? Antes do Fala Pouco não era assim, eu comecei a rir porque... Não deu, desculpa, guys, ó. Mas... Eu vou levantar o braço pra marcar onde é que é o lugar que você cortou. Não, vai cortar, pelo amor de Deus. Vai. Então, assim, não, Falar Pouco me fez evoluir muito no que sentido. Hoje, quando eu começo a falar sobre algum filme, alguma coisa, eu tenho já meio que assim, desde a que a gente fazia crítica no Instagram do Fala Pouco, você cria um novo modo de ver um filme. Mas que você não esteja mais fazendo crítica daquele filme, né, propriamente descrevendo a crítica, você olha o filme e fala, poxa, se eu fosse fazer uma crítica desse filme, eu ia falar disso, 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 disso. Porque as coisas que você gosta e não gosta começam a vir muito mais claro na sua mente. Eu, pelo menos, não consigo mais assistir um filme sem ter aquele olhar, assim, pensar, nossa, sim, pois é. Esses caras estão falando dos Estados Unidos aí por trás, hein? Exatamente. Então, estão criticando o capitalismo. Pois é, mas exatamente isso. E tudo isso eu devo falar pouco, sabe? Essa nova. Falar pouco me fez consumir 120 filmes ano passado, seja para crítica, seja para acervo pessoal mesmo, seja para fazer indicação no Falar Pouco. Eu achei 120 filmes em 2020. Não, fora aqueles que é por fora, que às vezes alguém chega e fala, assiste tal filme para mim, fala o que você achou, né? Não sei se já aconteceu com vocês. Pô. Mas tem gente que chega em mim direto falando, não, esse ano, filme já teve esse ano, né? Em off aqui, teve esse eu ano fiz que eu isso tava... com o Rinaldo uma vez, você lembra, Rinaldo? Qual foi o Sacrifício do Servo Sagrado? Não, teve uma vez que eu tava em casa, eu tava vendo algum filme pra fazer uma crítica, eu fui fazer uma indicação, olha, tem um filme aqui, massa, hein? Sacrifício do Servo Sagrado, foi o mais perturbado que eu já vi na minha vida. Assim, mano, é porque eu tinha achado esse filme genial, e ainda é um dos filmes mais favoritos que eu tenho na minha vida. E aí eu falei assim, não é possível. Eu fui ver a nota do IMDb, é tipo 5.4, eu falei, não é possível que só eu achei esse filme bom. Aí eu falei, não, o Rinaldo vai saber se é bom ou não. E ele gostou, então... eu gostei, eu não acho, é um filme genial, assim, meu Deus, é o melhor filme que eu já vi na minha vida, mas é um filme muito bom, realmente, de fato, eu gostei, não merece 5.4 no IMDb. Mas, assim, inclusive tem muitas vezes que a pessoa chegava assim pra mim e falou, o que é que tu acha de tal filme, assim? Às vezes eu nunca tinha nem visto o filme, eu falei, deixa eu assistir o filme aqui. Eu assisti o filme e a gente, tipo, surge assunto nas conversas da vida, assim, pelo simples fato de a pessoa saber que você fala sobre filmes e gosta de filmes e séries e por aí vai, sabe? Então, até o meu próprio consumo de filme e série aumentou muito por causa do Falar Pouco, como eu já falei da questão dos 120 filmes, mas tipo, hoje que eu não faço mais, a gente não faz mais crítica de todos os filmes, né? Só que a gente vai gravar algum podcast sobre, mas mesmo assim eu aumentei muito, eu variei muito também o meu estilo de filme, deixei de ver uma coisa só, sabe? Eu agora consegui dar essa ampliada, né, nos gostos. Eu tenho um ponto interessante também nessa questão do Instagram. É bom a gente pontuar também o que significou o Instagram. O Instagram ele foi uma evolução do nosso processo. Nossa, os dois olhando para mim, eu tô me sentindo muito agraciado. O pior é que eu fui muito retardado, porque eu fui olhar pra Léo, eu olhei pro outro lado, tá ligado? Deixa eu ficar eu olhei pro outro lado, assim. Ficar mais alto. Mas, voltando ao que eu tava falando, eu acredito que esses dois olhando para mim não dá.
Mas, enfim, o Instagram, ele teve uma importância grande também no nosso processo de expansão do Fala Pouco. A gente teve essa ideia porque a gente estava se sentindo confiante e a gente queria dar esse passo a mais. Só que a pandemia estragou muito o que poderia ter sido o Instagram. Eu confesso também que nossas prioridades, principalmente as minhas, mudaram com o tempo. Eu comecei a perceber que eu gastava muito tempo assistindo série, muito tempo assistindo filme, e eu não conseguia mais ter esse prazer de assistir. Eu não assistia filme por prazer, quase nunca. Geralmente era um filme para fazer crítica, e querendo ou não, tem uma certa diferença, porque tem esses filmes que você faz crítica, você presta mais atenção, você olha de uma maneira diferente. Não é um filme, sei lá, do Seth Rogen que você assiste para zoar, tá ligado? É basicamente um filme que você trabalha, que você bota a cabeça para funcionar. E muitas vezes também. Só um ponto. Tem muitas vezes que a gente chega assim e fala, puta, mas esse filme é uma merda, mas eu tenho que ver pra fazer a crítica do Fala Pouco. É foda, tá ligado? Eu assisti temporadas de 30 Reasons Why, Ctrl Z, uns negócios assim que eu olho e falo, meu Deus. E a gente deu muito azar nessa... 2 sem nem assistir. Essa questão da pandemia estragou muito os conteúdos. Basicamente, a gente tava pensando em fazer 007, vamos assistir... Missão Impossível. Missão Impossível, vamos assistir... Os da Marvel, que adiaram todos também. Velozes e Furiosos ia também aparecer. A Viúva Negra, que ia ser em abril de 2020. Então, cara, a gente tava empolgado para fazer esses filmes, e aí chegou e cortou tudo de novo. Eu acho que se fosse agora, se vocês pegarem o que tá passando no cinema agora, dá para manter um ritmo bacana. Porque, acabou de sair 007, e a gente já saiu de filmes como, por exemplo... Velozes Furiosos saiu. Velozes Furiosos, qual outro saiu também? Shang-Chi. Saiu Viúva Negra, saiu Shang-Chi. Saiu muitos filmes que dava pra gente fazer crítica e manter uma sequência bacana de filmes bons. Não necessariamente fazer o Segredo da Cidade. Pegar uma série C da Netflix, tá ligado? E a gente tinha que fazer isso. E isso acabou desgastando, Fala Pouco. E todas as questões de pandemia, foi tudo muito complicado. E o Instagram, eu acredito, né? Não tenho certeza, não vou bater o martelo, mas eu acho que o Instagram chegou ao fim por conta dessa dificuldade da gente em manter conteúdo. E também as nossas vidas foram mudando. Eu não tenho mais tanto prazer em fazer críticas. Eu acredito que os vídeos de cinema são interessantes e a gente pode pensar isso no futuro, mas crítica escrita, eu acho que a gente já pulou essa etapa. E muita gente já veio falar para mim, vocês não escrevem mais críticas assim e tal. Eu falo, não, a gente deu uma parada, deu uma cansada, explica a situação. E a pessoa entende. Porque assim, se não fosse a pandemia, cara, todo esse motivo que você já citou também, mas tipo, eu acho que nem os nossos objetivos, tipo, as nossas prioridades seriam as mesmas que são hoje, sabe? A pandemia moldou muito essa questão das prioridades da gente, das oportunidades também. Porque depois da pandemia, cara, eu arranjei estágio tipo, na área de esporte. Hoje eu tanto sou setorista do Esporte Recife num portal, quanto sou assessor de imprensa de jogador em outro. O Léo também está aí numa empresa que ele faz... Ele é editor, né, Léo? Você é? Eu sou editor, redator, faço saque. Pronto, exatamente. Tipo, e Humberto ampliou os horizontes dele, fazendo 2 faculdades agora ao mesmo tempo. Então, isso pré-pandemia ia acontecer? Não sei se ia acontecer. Eu tava pagando cadeira de cinema antes da pandemia, tá ligado? Eu podia ter... Aí eu lembro, inclusive, que o Léo tinha perguntado ao professor, professor, quais outras cadeiras de cinema um estudante de jornalismo pode pagar isso, aqui? Nossa, ele até deu indicações, verdade, sabe? A gente queria fazer mais, né? Então tinha essas outras prioridades. A gente tava iniciado Fala Pouco Vlogs, que era tipo um modelo assim, que era tipo, nós três, tá? A gente ia geralmente pra casa de Humberto gravar, e a gente ficava tipo falando sobre, se você for ver os vídeos aí, tem vídeo sobre ansiedade, não, meu Deus, é sobre morte, sobre não sei o quê. Tipo, era um tema assim bem... Você pegava um tema muito mais... Então assim, isso tudo acabou mudando com a pandemia. A nossa vida acabou mudando para a pandemia. Eu não estou mais em João Pessoa, estou em Recife. Humberto está em Gurupi. Léo está em João Pessoa ainda porque os pais dele moram lá. Mas então, assim, a gente só vai voltar para João Pessoa quando voltar as aulas presenciais, que vai ser o ano que vem, 2022, desculpa. Então, assim, tudo isso acabou moldando o Fala Pouco. Que não quer dizer que se fosse pré-pandemia teria dado, nossa,
Fala Pouco hoje está com 1 milhão de inscritos e não sei quantos mil likes, e a gente é famoso na rua quando sai. Mas com certeza não teria, o Fala Pouco teria seguido outros caminhos, a variedade de conteúdo teria sido maior. A gente ainda conseguiu variar muito com vídeo de cinema, com crítica, indicação, não sei o que tal, e por aí vai. A gente conseguiu ainda, apesar dos pesares, conseguiu. Né, exato. Tipo, a gente, mesmo assim, a gente conseguiu fazer muita coisa, mas acho que alguém tá dando eco aí. É o ventilador de alguém aí. Agora, é o grande Léo Alves. Bom, enfim, mas só para finalizar, tipo, o Fala Pouco, ele teria seguido outros caminhos, sabe? Como eu disse, daria muito mais certo ou não tem como a gente dizer, mas que teria sido diferente, teria, sabe? Eu lembro do filme que eu e o Humberto, a gente assistiu Homem Invisível, foi a primeira crítica do Instagram do Fala Pouco, isso foi em março de 2020. Não, a primeira foi minha, que eu assisti Sonic. Foi Sonic, não foi? Foi Sonic. Então, tipo, eu lembro, o Homem Invisível foi a segunda crítica do Fala Pouco, então. E, tipo, isso foi em março de 2020. Março de 2020 teve o quê? Quarentena. Acabou-se. Como é que a gente ia mais para cinema assistir filme? Não tinha como. Então, a gente tinha acabado de criar um Instagram. E agora, como é que faz? Vamos fazer crítica de série B e C da Netflix quando sai, da Amazon Prime quando sai, disso, daquilo, outro, sabe? Então, não tinha essa variedade toda para. E a gente se virou, né? É bom ressaltar isso. E a gente se virou muito. Por mais de um ano. Se você for olhar nosso Instagram aí, nosso perfil do Instagram, cara, você vai ver tipo, a maior variedade de séries possíveis, de filmes possíveis, assim, que, porra, eu não teria assistido se não fosse para fazer as críticas, entendeu? E a gente conseguiu se virar bem com esse período pandêmico. Sendo que a gente não pode negar que o período pandêmico afetou muito, Fala Pouco. Em tudo isso que eu já citei, que o Léo citou, que o Humberto citou. Mas estamos aqui ainda, né? A gente tá, mas só podcast hoje em dia? Por enquanto, sim. Vai que daqui a pouco a gente acrescenta alguma coisa, sabe? Até nos próprios podcasts a gente acrescentou. A gente está acrescentando agora as câmeras no podcast, então já é um certo tipo de inovação. Mas também, né, a gente foi acrescentando nos podcasts, a gente tinha aquela série uma série de. A gente já fez uma série de filmes, uma série de séries, uma série de música, uma série de livros, uma série de por aí vai. E a gente tem até a parte 2 de uma série, acho que é uma série de filmes, tem até a parte 2 da situação. A gente também os perfis, que a gente fez perfil do Kanye West, fez perfil da Britney Spears, fez perfil do Robert Downey Jr. Então, a gente conseguiu dar essa variada, assim, a gente não fala só, a gente fala de tudo literalmente, claro, são temas que, como o Humberto falou no início, temas que a gente gosta de falar sobre, não vou falar sobre uma coisa que eu não gosto, porque eu não gosto. Então, assim, não faz sentido a gente falar, mas a gente se esforça para falar sobre os temas mais variados possíveis. Claro, calma que minha televisão desligou aqui, mas a gente se esforça para falar sobre os temas mais variados possíveis e a gente conseguiu. Se você for olhar agora nossa lista de reprodução, você vai ver podcast de tudo que você imaginar, de teoria da conspiração, de fim de mundo, de alienígena, de morte, religião, filme tem um bocado, e futebol e por aí vai. Então, são coisas que a gente conseguiu aí se virar ao longo do tempo, né? Com certeza, com certeza. E entre todos esses trancos e barrancos, né, acho que a pandemia ela deu uma catalisada, eu acho, em tudo isso que aconteceu. Se hoje, né, ambos os rapazes estão trabalhando na área esportiva, né, e se encontrando nessa área esportiva, eu acho que foi também graças a essa pandemia, não agradecendo, obviamente, mas assim, né, eu acredito que com a vinda, né, vamos dizer assim, desse vírus e ter todo esse boicote, não é mesmo, ao mundo do cinema, desse boicote ao mundo do cinema, isso fez a gente ter que obrigatoriamente ampliar nossos horizontes, olhar para outros lugares e procurar, né, encontrar trabalho, vamos dizer assim, em outras questões, e isso foi uma coisa muito boa. Agora, esse próximo ano que vai vir, né, com a volta à normalidade, talvez a volta das presenciais, não dá para saber exatamente, precisamente, o que vai acontecer com o futuro assim, do Fala Pouco. Quem sabe é que virão muitas e boas gargalhadas. Cara, eu acho que esse é o ponto que a gente tem que pensar. O Fala Pouco, ele já colocou muitas coisas interessantes na nossa vida, inclusive a nossa própria amizade e tudo mais. Tem a questão também da gente... porque assim, a gente obrigatoriamente, se ficava em cal por mais de 1 hora, toda quinta, sexta-feira, para falar de algum podcast do Fala Pouco, sabe? E por aí vai. Isso
fez com que a gente Exato. não até certo ponto fez com que não se afastasse durante esse tempo de pandemia, sabe? Que poderia ter acontecido a gente se afastar. Rolaram nos Nossa, A gente poderia ter se afastado por N motivos, assim, não que a gente fosse brigar ou algo do tipo, mas tipo, se afastar mesmo, pô, a gente se conheceu um A ano. gente se afastou, vamos ser sinceros. Não, né? tipo, Mas- vamos dizer assim, com certeza, a gente conheceu mas, um assim, ano, a gente conheceu um ano e, tipo, passou, a gente tem mais tempo de amizade fora de João Pessoa do que em João Pessoa, se você for ver. Porque já tem mais tempo de pandemia do que o tempo que a gente passou em João Pessoa. Então, assim, poderia ter acontecido a gente ter perdido o contato por algum motivo, sabe? E Ian não tá mais em João Pessoa, ele trancou a faculdade e foi para São Paulo de volta. Então, mesmo assim, ele continua sendo nosso amigo porque faz parte desse núcleo Fala Pouco e faz parte do núcleo da gente com certeza. de João Pessoa, né? Até porque a maior parte do pessoal assim, da faculdade, da nossa turma, a gente ainda tem um contato, a gente ainda mantém contato principalmente agora com o EAD, a gente dá uma conversada em WhatsApp. Quando está em João Pessoa, a gente se vê às vezes, mas pelo menos na pandemia eu vi, assim, pessoas da faculdade, tirando o Léo, o Rinaldo e o Ian, né? Eu não vi praticamente ninguém da faculdade. 2, 3 pessoas que eu vi pessoalmente, sem ser aquelas que eu trombei na rua e raras ocasiões, mas com vocês, pelo menos, a gente se obrigou a estar junto, mesmo que seja uma vez por semana, mesmo que seja, às vezes, com raiva um do outro por algum motivo de organização, mesmo que seja por qualquer coisa, não saiu, né, da memória, não saiu da cabeça, não saiu do nosso coração. Exatamente, cara. Então, eu acho que o futuro do Fala Pouco que a gente pode cravar de vez é que a gente vai continuar o podcast. Agora a gente está inaugurando uma nova fase com vídeo. E também, cara... Uma hora eu aprendo a me enquadrar na câmera aqui, tá? Porque... Exatamente. O Rinaldo vai aprender a se enquadrar na câmera. A gente vai conseguir melhorar a questão de iluminação. A gente vai melhorar a nossa fala, nossa como que se diz? O nosso gingado na câmera. Mano, eu tô me sentindo na tela do Globoplay. Eu tô me sentindo na tela do Globoplay quando o cara do Bom Dia Brasil, quando vai entrevistar, tem tipo, tem um de São Paulo, aí tem um de Recife. Do TikTok. Boa tarde, Rodrigo. Tipo, o Boa vai falando, em São Paulo, 6 e ônibus. Aí fica aquele assim, tiozão que manda os vídeos, ó. Pô, hoje é sexta-feira aqui no Serrão de Goiânia. Aqui a gente tá com o Rinaldo. Os policiais já entraram em tudo. Vou te contar um negócio. Mostrando gente sendo esfaqueado, porque velho adora isso. Mas enfim, gente. Essa é a nova etapa do Fala Pouco. Temos logo nova, slogan. Eu mudei o slogan do Fala Pouco. Eu não lembro. Eu acho que é falando pouco que se alcança muito. Alguma coisa assim que eu coloquei. Depois eu vou até dar uma olhada. Eu vou olhar agora também. Ó, aqui é proatividade, ó, tecnologia a todo instante. Deixa eu até pesquisar aqui. Ó, podcast, Fala Pouco Podcast. É falando um pouco de tudo que se alcança muito. Ó, ficou bonito? Tu criou isso aí ou tu pegou de algum canto? Não, eu criei. Cara da Ranzol mesmo, só o redator da Ranzol para fazer uma coisa. Não, eu tô pegando experiência aí na área da publicidade. Mas, enfim, essa é a nova etapa do podcast. O que a gente pode afirmar com certeza é que os podcasts continuarão toda semana. Nós vamos aparecer aqui. Às vezes nem todo mundo, mas a gente vai estar aqui sempre com um episódio novo. E a gente gosta de fazer isso e a gente vai manter o máximo que a gente puder. E quem sabe a gente consiga expandir, voltar a fazer os vídeos de cinema. E quem sabe em 2022 a gente tenha muito conteúdo novo também. É isso, então. Valeu. Até semana que vem. Muito obrigado por você ouvir até aqui. Um beijo.